Daniel capítulo 8. Daniel tem outra visão. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda visão. Primeiro ele teve os 4 animais, agora ele teve outra visão. Essa visão aqui, gente, eu vou resumir bastante. Ele estava na cidade, então de repente ele viu um carneiro, que avançava para o oeste, para o sul, para o norte. Era um animal poderoso, nenhum animal conseguia resistir, né? Ninguém podia se livrar do seu poder, fazia o que desejava, tal. De repente ele viu um bode com um chifre enorme entre os olhos, veio rapidão, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão, veio na direção do carneiro de 2 chifres que tinha visto, né? Avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele, e o bode derrubou no chão, o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. De um deles, né, desses 4 chifres, saiu um pequeno chifre. De novo esse pequeno chifre. Deus do céu. Né? É que dá uma raiva, porque a gente sabe quem que é, né? Esse pequeno chifre que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Onde é que terra é essa terra magnífica? É o Brasil, né? Poderia ser que a terra maravilhosa é o Brasil. Mas aqui a terra magnífica, gente, é Jerusalém. Então esse rei, ele tinha um foco. Ele cresceu para todo canto, mas ele foi lá para Jerusalém, porque ele quer ser como Jesus, ele é o anticristo. E ele foi lá para a terra magnífica. Cresceu até alcançar os exércitos dos céus. Aqui ele tá vendo para dar certinho quem que é ele. É tipo assim, o RG, entendeu? Desse ser aqui, desse chifre, ó. Atirou na terra grande parte do exército das estrelas e as pisoteou. Quem é que foi que foi lá e se rebelou no céu e 1/3 dos anjos do céu se rebelaram com ele? Quem que foi? A gente sabe que Satanás. Então aqui ele tá vendo para não ter dúvida de que é ele, tá? Esse chifre pequeno aqui. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Quem que é o príncipe do exército do Senhor? Isso aqui tá lá em Josué. Quem que é? Bom, nós sabemos que é Jesus, né? Chegou até a desafiar o príncipe. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Então, vamos entender isso aqui. Sacrifício diário oferecido ao príncipe. Gente, os judeus hoje, não têm sacrifício como na época de Moisés, porque não tem templo. O local do sacrifício tem que ser lá no altar do templo. Como o templo foi destruído, no ano 70 depois de Cristo, Jesus já tinha morrido, ressuscitado e tal, depois do tempo, destruiu o templo, que tanto que ele falou, isso aqui não vai ficar em pé, vai ficar nem pedra sobre pedra. E acontece realmente isso. Aí eles estão sem lugar para oferecer sacrifício. Mas os judeus que não creem em Jesus como Messias, eles esperam um novo templo para poder voltar a ter sacrifício. Quem é que vai construir esse novo templo? O anticristo. Isso está escrito em outro texto, mas a gente vai ler também. Então ele vai fazer ali o templo e o pessoal vai falar, nossa, ele é o Messias, certeza, porque olha só, a gente agora tem o templo, né? O templo onde hoje é proibido, né, fazer, porque o local é dominado pelos palestinos, não pode os judeus entrarem lá em Israel e construir um templo lá, porque o local está ocupado. Mas o anticristo, ele é bem sucedido no que ele faz, ele vai fazer, então ele vai fazer um acordo de paz. O pontapé inicial da grande tribulação vai ser esse acordo, e dentro desse acordo vai estar a construção do terceiro templo. Tem que ter templo para os judeus, aí não vai ter briga, vai ter templo para os judeus, a mesquita dos
muçulmanos e vai ter também a igreja para quem ficar cristão também, igreja católica muito provavelmente. Não vai ter briga mais com ninguém, ele vai fazer um acordo de paz de 7 anos. Em 7 anos ninguém vai brigar aqui, vai ter sacrifício. Então aqui já tá falando, olha, ele suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe. Então vai ter o terceiro templo, vai voltar a ter sacrifício diário, né? E ele depois vai suprimir o sacrifício diário. Então aqui o Daniel vê tudo muito rápido, muito resumido. Cadê? O sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Então, de novo, vai destruir aquilo tudo ali. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo que fazia e a verdade foi lançada por terra. Isso aqui é uma coisa assim que me preocupa muito na grande tribulação, porque eu tento avisar, gente, eu sem brincadeira, eu tento avisar meus amigos, meus parentes, eu falo, gente, se vocês ficarem, vai ter um homem, ele vai fazer um acordo de paz, ele vai restabelecer o tempo, ele vai fingir que é bonzinho para todo mundo a princípio, as pessoas vão acreditar nele. Ele vai ter êxito, ele vai fazer tudo muito bem sucedido, o pessoal vai gostar dele, vai aclamar. Mas ele não é a verdade cai por terra ali, a verdade foi lançada à terra. É só mentira, é o espírito do engano que opera em prol do anticristo. É engano puro, engano, mentira, e as pessoas vão acreditar nele. E ele vai ter êxito. E as pessoas vão falar, esse é o cara, né? Quero ser que nem ele, olha só que legal. E Daniel tá vendo tudo isso, imagina o desespero dele. Então ouvi 2 anjos conversando. E um deles perguntou ao outro, quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Um anjo conversando com o outro. Imagina Daniel, né? Deixa eu ouvir, meu Deus do céu, o que eles estão falando? Ai, deixa eu ouvir. Aí um anjo pergunta para o outro, até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Quanto tempo que vai durar isso aí? Né? Porque ele vê tudo acabando, o lugar santo do Senhor devastado ali. Então ele fala, quanto tempo vai durar isso? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder desse chifre e serão pisoteados? Ele me disse, isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então, o santuário será reconsagrado. Então, vamos entender aqui também. Não, vamos continuar a leitura. Aqui 2.300 tardes e manhãs, guarda esse número, 2.300 tardes e manhãs, que na verdade são 2.300 dias, guarda isso, tá bom? Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia um homem. Eu ouvi a voz de homem que vinha do Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Lembra que ele viu o carneiro, depois o bode, no meio do bode veio o chifre. O que é isso? Aí o Gabriel, o anjo, sabe o anjo, o Gabs, né? A gente conhece ele, nosso amigo, parceiro, de muitos anos, né? A gente já viu ele conversando com Maria e tal, e aqui com Daniel ele foi conversar também. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado. Gabriel é um nome de anjo tão fofo, né? Eu acho um nome tão bonito, Gabriel, mas esse Gabriel aqui, ele devia ser um anjão, ele é um anjão dos bons, né? Dos conhecidos lá, poderoso. O Daniel viu o Gabriel e ficou aterrorizado, caí prostrado. Ele me disse, filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Então não tem dúvida, gente, isso aqui é pro tempo do fim. Ele fala, você tá tendo toda essa visão, Daniel, pra você escrever, ficar escrito, chegar lá no Brasil, um pessoal vai ler e vai entender que é pro tempo do fim, é pra eles que você tá escrevendo isso aí lá pro futuro. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos, desmaiou. Gente, o povo não aguenta ficar na presença nem de um anjo. Né? João, quando viu Jesus, desmaiou, todo mundo aqui fica apavorado.
Perdi os sentidos. Aí ele tocou em mim e me pôs em pé. O Gabriel. E disse: vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira. Quando que é o tempo da ira? É a grande tribulação, 7 anos da grande tribulação. Eu vou contar o que vai acontecer depois do tempo da ira. Calma aí, deixa eu ver. Pois a visão se refere ao tempo do fim. De novo, falando que a visão é do tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. Então já é a terceira vez que esses reis aparecem aqui. Primeiro eles eram os braços de ferro, depois eles foram o animal que é o urso, e depois esse carneiro é eles. Tá? Então é a mesma coisa, é reino. É reino, reinado. Para você ver como o Senhor está tentando mostrar de todo jeito que é ele que manda. Mas essas características são reinos pesados, né? Bem poderosos. O bode peludo é o rei da Grécia, que vai destruir a Pérsia. Então a Grécia depois veio e dominou mais que a Pérsia. Tá? E o grande chifre entre seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Então é assim, depois desse vai aparecer isso, tal. Eu acredito que aqui talvez o Império Romano esteja aqui, não sei, mas ele não dá muitos detalhes aqui. Ele fala, depois desse vai ter rei, outro rei. Os seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. Então vai estar por ali o negócio. Você entendeu, gente? Tá por ali da onde? No mapa. Né? Você olha o mapa e vê. Primeiro Babilônia, né? Aí Pérsia, Grécia, Roma, ali. Eu não tô aqui para falar vai ser de tal país, mas por ali. Pode ser que seja um descendente que nasceu em outro país, não sei. Eu realmente não sei, tá? Não tô aqui fingindo que eu sei e não tô falando, não. Eu realmente não sei mesmo. Mas eu tô de olho ali. Quando ver, eu vou saber, porque eu conheço as características. Né? O importante é a gente conhecer a verdade. Vai nascer daquele rei ali, mas não terá o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, então isso aqui é importante. O Senhor está dando uma característica. Não é a primeira vez que ele fala que no fim, ele fala assim, o amor de muitos vai se esfriar. Vai ser como na época de Noé, as pessoas não vão estar se importando com o juízo. Vai ser igual quando foi com Sodoma e Gomorra. A gente já vive isso. Hoje você liga a televisão e as notícias são vergonhosas. Você sai na rua, né? E dependendo de onde você tá, não dá para você estar com uma criança. Você vê cenas como igualzinho de Sodoma e Gomorra. Igualzinho. Eu não fui em Sodoma e Gomorra, mas eu tenho certeza que eu falo, era assim. Era assim, porque é inacreditável o que nós vemos hoje. Então aqui ele tá falando assim, a rebelião dos ímpios, né? Porque o juízo também é para os ímpios, vai chegar num limite máximo. E, gente, esse limite já tá chegando. Tá? É que nem tudo a gente vê na televisão, as notícias. Mas assim, a maldade, gente, tá bem avançado. Tá bem avançado. Aí ele surgirá um rei de duro semblante. De novo, quem é esse, gente? É o anticristo. Então, quando tiver nessa época, aí vai surgir um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Então, fala que ele é uma pessoa que fala bem, ele é alguém que vai ter êxito em tudo que faz, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Porque ele age com o espírito do engano e o Satanás está por trás disso. Então, esse homem, gente, é um homem mesmo de carne e osso, tá? Normal, nasceu, viveu, tal. Mas ele vai ter um poder ali por trás dele. Primeiro que o Senhor vai permitir, porque já descreveu isso aqui quantas vezes que tá falando desse chifre, desse rei. O Senhor que vai permitir que ele venha. E ele vai agir com um poder assim, não vai ser dele. É um poder sobrenatural. Das trevas, pela permissão do Senhor. Provocará devastações terríveis e será bem sucedido em tudo que fizer. De novo, gente, por isso que eu falo, não vai ter como na grande tribulação você querer ir contra o anticristo.
você vai morrer. Ou você vai morrer, ou você vai ter que aceitar o governo dele. Não vai ter meio termo. Quem ele vê pela frente não aceitou vai morrer. Destruirá os homens poderosos, né? Não vai ter ninguém para ir para frente dele, para cima dele. E o povo santo. Quem é o povo santo? Ah, a igreja do Senhor, nós somos os santos. Não, esse aqui, está falando para Daniel, para o povo dele. O povo santo é o povo de Israel. É o povo judeu. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos. É engano, é mentira o que ele fala, mas as pessoas vão acreditar, ele vai conseguir, enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Então ele vai ter uma característica meio de se achar o Deus, sabe? De se achar um super-herói. Né, ele vai ter astúcia, ele vai falar muito bem, ele vai ter êxito em tudo que ele fizer, ele com certeza vai ser muito inteligente. Em alguns outros pontos fala até que ele vai fazer alguns milagres, algumas coisas assim, tipo meio sobrenaturais. Então ele vai se achar acima dos outros. Destruirá muitos que nele confiam. Aí olha só, vai acreditar nele, confiar nele e ele vai destruir. E se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Gente, essa questão, deixa eu voltar aqui nessa parte de confiar nele, porque há pessoas que acreditam assim, ó, eu vou me aliar com o anticristo, eu vou virar amiga dele, ele não vai me destruir, né? Ah, vou fazer um pacto aqui com Satanás. Existe isso, tá, gente? Eu não sei, eu não entendo muito, graças a Deus que eu tenho uma aliança com Jesus, mas tem gente que fala, eu vou me aliar com Satanás, vou fazer um pacto aqui, vou vender minha alma, né? Porque aí ele não me destrói, gente, ele vai destruir. É engano, é enganador, não adianta você falar que vai ser amiguinha dele, ele tem um foco, é destruir tudo. Ainda com pouco tempo que ele tem, que vai ter 7 anos. É isso, é rápido, vai enganar, vai destruir muito que neles confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Então ele vai querer levantar as asinhas, como diz minha mãe, vai querer ficar espertinho contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Então não vai ter bomba, metralhadora, sei lá o que tente matar esse cara, não vai, mas o Senhor Jesus é quem vai destruí-lo. E a visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se a um futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Só de ler a gente já cansa, já só de imaginar, você imagina Daniel recebendo toda essa visão, toda essa interpretação, vê o anjo, cai, desmaia, levanta, vê de novo, recebe, decora tudo que tem que ver, ele ficou exausto, doente, muito tempo depois. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei, que ele ainda trabalhava para o rei. Fiquei assustado com a visão, ela estava além da compreensão humana. Nós já temos uma compreensão, mas ele fala, eu fiquei muito assustado. Ninguém tem ideia de como vai ser esse governo do anticristo. Daniel viu e ele fala, tá além da minha compreensão, isso aqui é muito terrível, muito terrível. No próximo vídeo, eu quero dar uma explicação um pouco mais detalhada sobre essas 2.300 tardes e manhãs, tá bom? Eu espero vocês.